E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em meio a tantas discussões que estão tendo, né, ultimamente com relação à nossa indústria de defesa como um todo, né, não só o caso ali da Vibras, né, mas ele tem puxado bastante essa discussão, né, e também aproveitando que alguns dias atrás ocorreu a LAAD, né, que é a maior feira de produtos de defesa, né, da América Latina, eu vim trazer esse vídeo que é um desabafo, na verdade, né, porque a gente vê muita coisa e é complicado. Então eu vim trazer esse vídeo aqui, não tem roteiro nem nada, eu só vou basicamente colocar meus pensamentos aqui para compartilhar com vocês, né, para a gente refletir um pouco sobre a situação como um todo, tá? Porque realmente tem umas coisas muito desagradáveis, né? E isso é muito importante para o Brasil como um todo, é muito fácil de entender o porquê. E o pior é que não é nem só em aspectos estratégicos, militares, né, mas isso afeta o Brasil como um todo. Tem questão de geração de riqueza, empregos, tudo mais, né, além da própria segurança. Tá? Então, esses assuntos são muito importantes, tá? Vou tentar falar de uma forma breve aqui, mas eu não prometo, tá? Como isso é de praxe aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, essa questão toda da Vibras, né? É complicado porque sempre a gente tem, quando a gente fala desses assuntos, a gente vem com o fantasma da Engesa, né? Que realmente foi uma coisa, eu diria até que meio traumática para o país, né? Especialmente para quem acompanha essa questão militar, estratégica aqui no Brasil, ainda mais quem é mais velho, né? Que viu de perto essa questão, né? E é complicadíssimo, porque, bom, não vou nem me estender, porque afeta muitas, tem muitas coisas relacionadas, né? E tem algumas coisas que aparentam ser um pouco teoria da conspiração, mas que a gente sabe que rola, né? Questão até de guerra híbrida e interesses estrangeiros que afetam aqui o Brasil. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é complicado, porque eu, graças a Deus, tive várias oportunidades, né, de até estar em contato direto com algumas coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar mais de uma vez o Centro de Tecnologia da Aeronáutica. E lá a gente percebe muito a capacidade brasileira de desenvolver artefatos tecnológicos como um todo, de uma forma muito interessante e até disruptiva. Porque até na parte que eles têm um museu lá que mostra um pouco disso, há décadas a gente é disruptivo, né? E obviamente alguns poderes não gostam disso, né? Porque pode se tornar uma ameaça, né? E também o Brasil não cabe no quintal de ninguém, né? Então acho que já deu para entender o que eu quis dizer. Mas o Brasil potente, assim, desenvolvendo, nem que não for para fora, mas só de se manter independente, já não é do interesse de muitos. Então, isso aqui já é um ponto muito complicado. Por que eu estou falando isso? A Ingesa é um caso bem famoso. Muita gente já sabe, provavelmente uma boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo já conhece a história da Ingesa e de como ela falhou, né, de como ela faliu. E isso é muito complicado porque mesmo a gente sabendo, especialmente as pessoas em posições que podem interferir de alguma forma, ninguém se mexe. Olha a Vibras, está passando por uma situação muito parecida. É claro, não pelos mesmos erros cometidos, mas uma empresa altamente tecnológica, muitíssimo assim, dá maior importância para o país e não tem nada, ninguém fazendo nada para tentar reverter isso. E aí a gente tem uma outra parte aqui, né? É uma empresa privada, mas que precisa ter um apoio ali, né? Porque até, vamos pensar ali uma questão, é um, é um segmento de mercado muito específico, tá? Defesa tem que ser lidada como defesa, não como outras partes, né? Você não tem como vender um tanque, um foguete para qualquer um na rua. Você não tem como abrir uma loja de foguete, de míssil. Você vai vender para as Forças Armadas como um todo. Só. No máximo, estrangeiras também. Mas para as suas, basicamente. Então não adianta querer ficar com ideia de mercado, que até é discutível. Não adianta ficar com isso para o segmento de defesa, porque é muito específico. E aí é um problema, né? Que eu nem entrar no mérito, mas infelizmente aqui no Brasil já fazem décadas, né? A gente vem, sim, vem sendo incutida algumas ideias, especialmente algumas ideologias,
muito complicadas, porque elas vêm de fora também, é para uma outra realidade, mas principalmente o seguinte, gente. Quando você se fecha numa ideologia, você não tem espaço, você não abre espaço para outras possibilidades, ou para entender outras coisas. E isso é complicadíssimo, porque, por exemplo, eu não queria ficar falando muito, mas o pessoal mais liberal pensa muito, não, o Estado não tem que se meter, o Estado tinha que ser mínimo, e o mercado privado se autorregula, só que não funciona assim. Então, como eu falei, já é discutível para a economia normal, imagina para o setor de defesa. Não tem como ser assim. Até o maior exemplo que o pessoal fala tanto, né, dá de exemplo, Estados Unidos. Se vocês forem ver, não tem como falar que o Estado americano não ajuda a indústria de defesa deles. Por mais que eles até vendam bastante para fora, mas mesmo assim, ainda tem uma ajuda absurda, tá? Para as indústrias de defesa como um todo, para as docas, para a indústria de armamento, para a indústria que fabrica veículos, tudo mais. Tem uma ajuda imensa. Tá? É só ver a Lockheed Martin, a Boeing, o que acontece, é só olhar. Tá? Então é complicadíssimo, porque é o que tentam colocar para a gente fazer aqui. Foi assim que a Ingesa faliu, porque naquele momento, tudo bem que era uma outra situação de mundo e do Brasil, né? Mas foi um erro absurdo deixar a Ingesa falir naquele momento, porque o Estado como um todo não fez nada. E a gente está repetindo isso agora. Agora, qual que é o grande problema de verdade agora? Que a gente está mudando de era, tá? No planeta Terra. Vou falar de uma forma mais técnica. O sistema internacional está mudando de ordem, tá? A gente está saindo de uma ordem hegemônica, liderada pelos Estados Unidos, né, mas com a ajuda de todo o Ocidente, para uma ordem multipolar, com vários polos de poder, em tese. Só que, como eu fiz um vídeo recentemente e eu falei sobre isso traz um monte de novas circunstâncias, boas ou negativas. Né? E uma dessas negativas é que a natureza do sistema internacional está voltando, quer dizer, o sistema internacional está voltando para sua natureza, que ela é anárquica, porque não existe ninguém que manda nos outros. Mesmo tendo uma hegemonia, né, um hegemon, ele só manda pela força, mas não tem uma hierarquia exatamente. E sem um hegemon, ninguém tem a força para botar a ordem na casa, vamos dizer assim. Não que uma hegemonia seja bom e nem a outra ruim, tá? São circunstâncias. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Desde que começou a guerra na Ucrânia, principalmente, o mundo inteiro está voltando a se rearmar muito mais. Tá? Então, a gente está indo num movimento contrário à natureza. Tá? Porque tanto os europeus quanto os americanos, né, a OTAN como um todo, os russos, os iranianos, os chineses, todo mundo está comprando mais armas, está se preparando para conflitos futuros. Porque é isso que provavelmente vai acontecer. E eu não estou nem falando de tipo, porque a gente está no meio de uma guerra mundial, porque as lideranças estão... Não, é por natureza. Sem, sem um hegemon, como que os países com menos força diplomática, vamos dizer assim, conseguem resolver suas questões com os seus vizinhos, por exemplo? Na força, ou como meus amigos falam, na bala, né? É assim que vai rolar. Então todos os países sabem que isso inevitavelmente vai acontecer no futuro. Porque, se a gente olhar até pela história, é assim que funciona. E não é que a gente não tenha condição de evoluir como raça, como humanidade. Não. É da natureza. E não estou nem só falando da natureza humana. É da natureza como um todo. Tá? Isso aí. Então é complicadíssimo a gente estar olhando o mundo inteiro se preparando para uma guerra e a gente está ficando cada vez mais fraco. Até a gente se pergunta até que ponto isso é realmente infantilidade nossa, incapacidade, ou se não é alguma coisa orquestrada até. Porque realmente é muito estranho. Tá? Então isso que é de matar esse negócio. Tá? Realmente é complicadíssimo. E aí, para a gente ter um pouco dessa noção da nossa culpa disso, eu tenho um amigo que ele foi presencialmente na LAAD, conheço várias pessoas que foram lá, né, mas um escreveu um negócio bem interessante que eu vou pegar aqui para vocês. Né? Ele teve a oportunidade de conversar com o engenheiro da MacD, que é uma empresa que me chama muita atenção, eu boto muita fé nessa empresa, eu acho que ela vai crescer muito daqui para frente, mas que, claro, hoje ainda não está na proporção da Vibras, mas acho que no futuro ela pode chegar a ser sim. Tá?
Mas conversando com esse engenheiro, esse meu amigo ele fez 4 anotações aqui que elas pontuam para algumas coisas diferentes para a gente. A primeira é que o engenheiro falou para ele que a burocracia brasileira atrapalha muito as indústrias de defesa. Um teste que no Brasil demoram meses para conseguir fazer, eles foram convidados para fazer nos Emirados Árabes Unidos e demorou só 20 dias para fazer. Eu até imagino que seja uma coisa simples, porque, vamos supor, para alguma coisa grande, realmente complexa, faz sentido demorar um pouco mais. Mas para demorar tão pouco, é provavelmente um teste simples. Então, às vezes você fala, pô, precisava demorar tanto, né? Tanta burocracia assim, né? Isso já complica. Segundo ponto aqui, que as Forças Armadas compram pouquíssimo. Aí ele até deu um exemplo, né? Quando eles desenvolvem uma bomba nova, por exemplo, a FAB demonstra interesse em comprar 10 a 20 unidades. Aí eles recebem dos árabes já logo de cara 1.000, 2.000 de pedido mínimo. Aí você fica pensando, pô, como que uma indústria bélica nacional até vai se manter aqui, né? Se as nossas forças armadas não compram o produto. Porque, como eu falei, você não pode vender na rua. Você vai se manter, se sustentar como? Só vendendo para fora, mas isso é muito ocasional e é muito complicado. Vide em GESA. Dependeu de vender para a Arábia Saudita, não conseguiu, mesmo tendo o melhor produto, e faliu. Por quê? Porque tem pressões muito grandes lá fora. Então não dá para depender de venda externa. A gente foi vender produtos para fora, agora esqueci se foi o Guarani, acho que foi o Guarani que a gente vendeu, acho que para as Filipinas, vamos supor. Acho que era isso, não lembro muito bem, recentemente. A Alemanha barrou, porque tem um componente lá no meio do projeto. Então, não dá para depender de venda externa. Você tem que fazer e o exército comprar. Que nem os Estados Unidos faz. Que nem eu falei nessa questão desse apoio, né? O que os Estados Unidos faz? Precisando ou não precisando, eles mandam produzir. E mete bronca, vai produzindo para sempre, ad infinitum. Precisando não. Por isso que eles têm tanto equipamento para mandar para os aliados, para vender a troco de banana, né? Porque eles produzem muito. Porque eles sabem que produzindo, mesmo sem usar, eles vão estar gerando riqueza, vão estar gerando emprego, né? E etc e tal, né? Faz a economia girar, que é uma coisa que realmente a indústria de defesa tem um impacto muito grande, tá? Porque são geralmente coisas muito tecnológicas com valor agregado alto, né? Então ela até, se a gente for ver na proporção, até volta mais do que em alguns ramos do mercado. Então é muito importante você ter uma defesa sólida, bem, ali, que consiga produzir bastante. E aí tem a parte da defesa em si. Olha o que está rolando agora com a Rússia. Estão produzindo em uma escala que os caras não estão dando conta lá na Ucrânia e no Ocidente como um todo. Por quê? A produção russa é gigantesca, porque eles mantiveram, mesmo dando prejuízo às indústrias deles. Por quê? Eles mantiveram uma coisa que a gente até vê em questão de logística, militar, essas coisas, né? Logística eu não digo só de entrega, tá, gente? Quando a gente fala de logística, a gente pensa até nessa cadeia industrial como um todo. Mas vamos lá. Eles viram que eles tinham que manter a capacidade de produzir uma coisa, vamos supor aqui, 50x. Mas eles não precisam de 50x o tempo todo, mesmo nesses anos antes da guerra. Então eles mantiveram produzindo 20. 10 para eles e 10 para mandar para fora. Mas mantendo a capacidade de produzir 50. Então, o pessoal trabalhava meio período, em dois turnos de meio período cada um, esse tipo de coisa, mantendo maquinário, mantendo a linha de produção, mesmo dando prejuízo na indústria, naquelas empresas. Mas eles sabiam que eles tinham que fazer isso para manter a indústria, porque agora eles precisaram e tinham. Volta para os Estados Unidos e para a Europa como um todo. Não fizeram isso, fizeram só mercado. Estão correndo atrás e até implorando para o pessoal que tem coisa estocada para comprar, para mandar para a Ucrânia. Porque eles não dão conta de produzir. Estão tendo que reinvestir agora para criar de novo as linhas de produção para conseguir entregar daqui 5 anos. Até lá a Ucrânia já não, talvez nem exista mais, vai saber. Mas até lá a situação já mudou completamente. Então, olha como é complicado isso. Tá? Então, realmente é dificílimo. A indústria tem que ser alimentada pela casa, precisando ou não. E outra, não é só o equipamento ali, mas porque no caso da Vibraz, não precisa só comprar o lançador. Compra o foguete também.
que é da própria empresa. Até é bom, porque você consegue treinar mais, né? Você consegue fazer mais exercício de tiro, e a gente também precisa muito de mais equipamentos, tá? Vou dar exemplos. A gente tem pouquíssimos lançadores de foguete até, mas caças. Bom, eu não vou falar, a gente está aprendendo de tudo, basicamente. O que a gente tem em números é tropa e armamento leve. Agora, equipamento mais, a gente precisa de tudo em quantidade. Então tinha que mandar bronca. Só que agora é um outro problema. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque não tem orçamento. Aí você fala, não, orçamento tem sim, é muito grande. Só que por uma cagada muito grande, que eu não sei explicar ainda como que foi feito, diferentemente de praticamente todos os outros países do mundo, o orçamento de defesa não é para defesa, é para tudo. Então isso conta até o salário dos militares. Sendo que em todo o resto, e aqui no Brasil já foi assim também, é do tesouro, porque são funcionários públicos normais, normalmente. Só que pro militar das Forças Armadas, não. É do orçamento da defesa. Então, o quanto realmente sobra para poder comprar equipamentos, investir em projetos de desenvolvimento, comprar equipamento novo e tal, sobra muito pouco. Então a gente não consegue nem comprar mais. E falta, às vezes, recursos até para manter o que já tem, que é pouco. Eu fui testemunha de falta de recursos dessa forma para várias coisas. Tá? Você vê uma garagem enorme, cheia de viaturas dos mais variados tipos. Viatura incluindo, claro, Marruá, ou 5 tom, né, caminhões de transporte, tudo mais que você imaginar. Não tem combustível para fazer exercício militar com os soldados. Fui testemunha disso. Então, é complicadíssimo. Porque você vê como as falhas são em várias esferas diferentes. Tá? Mas até já vou me adentrar em outro ponto. Aí a gente tem tudo isso, tem a capacidade de produzir aqui, a gente tem as empresas que fazem as coisas, aí faz a licitação, faz as coisas e as Forças Armadas decidem comprar o negócio de fora em vez de comprar o nosso. Mesmo que tiver uma diferença técnica, vamos supor, o produto X de fora é um pouquinho melhor que o Y nosso aqui, que a gente produz aqui. Tudo bem, mas esse Y aqui é nosso. A gente faz quando quiser e outra, vai aperfeiçoando. Nenhum produto bom lá de fora já nasceu bom. Foi décadas de desenvolvimento, aperfeiçoamento um do outro. Por exemplo, o Gripen, que é sueco, né, que a gente está usando aqui também, os caças. É sei lá, acho que a 5ª geração do Gripen. Não lembro muito bem, mas o Gripen é um projeto bem mais antigo, que foi sendo aperfeiçoado. Então, assim, os tanques russos, no começo, o comandante Farnaz tem falado disso ultimamente, né? Os tanques russos começaram com trator e foram sendo aperfeiçoados. Passou pela Segunda Guerra, foi a Guerra Fria, e se tornaram as máquinas que são hoje. Tá? Então, assim, para desenvolver armamento, para você ter um armamento bom, você tem que desenvolver. Primeiro começa com ruim. E às vezes nem é tão ruim assim. Como, por exemplo, eu falei, que eu já vi, a nossa capacidade de desenvolver produtos é muito boa. Os nossos produtos que a gente desenvolve não são ruins. Tá? Pode ter uma capacidade ou outra a menos que algum outro de fora, mas eles são muito bons. Então, por que a gente pega e escolhe comprar o de fora em vez do daqui? Mesmo que for até mais caro que tem que pagar desenvolvimento. Tá, mas o emprego que está gerando aqui, a riqueza da empresa, vai voltar para a gente, vai voltar para o governo que depois volta para as Forças Armadas, por exemplo. Então, não fecha a conta. Olha como são erros múltiplos, em sequência e de setores diferentes. Tá? É complicadíssimo. Tá? Vou dar um exemplo disso que é o ponto 3 aqui que o meu amigo anotou. O veículo blindado Armadillo, né, foi projetado para concorrer com o projeto do Exército do blindado 4x4. Como o EB escolheu a Iveco, eles tiveram que adaptar para uso policial para tentar vender o carro. Tá? E eu vi isso aí também. Tá? Mas como eu já falei bastante disso, eu vou pular até para o quarto, que também já falei bastante, mas o quarto ponto é que a MacD está em fase final de desenvolvimento de uma bomba anti-bunker, BLU-109. Pô, olha como a gente tem uma capacidade incrível. Olha o projeto do Mansup. Olha o próprio Astros. O Astros é uma plataforma fenomenal, que ela é super benquista lá fora. Tanto é que os árabes são loucos para ter esses produtos todos. Olha quantos Cascavel, isso porque já era da antiga Angesa, mas Ingesa. Olha quantos Cascavel a gente vendeu, o próprio Astros. Pô, quanta coisa boa a gente faz. Tá? O Mansup, como eu já falei. Sempre que a gente se põe a fazer uma coisa direitinho, a gente pega e faz um negócio muito bom. Mas
Por que que a gente não faz mais? Por que que a gente não compra os nossos negócios? Por que que a gente tem que comprar de fora? Exportar emprego, exportar riqueza, mandar nossa grana daqui para fora, sendo que não precisava. Tá? Então, isso que é complicadíssimo. Tá? Eu já falei bastante aqui, então eu coloquei esses pontos para vocês refletirem. Tá? Até falei mais do que eu gostaria, mas reflitam sobre todos esses pontos. E eu gostaria de ver a opinião de vocês aqui nos comentários depois, por favor. Tá? Porque eu sei que muitos de vocês também têm boas informações, a gente sempre acaba compartilhando informações entre nós. Tá? Desde que sejam pautadas, tá, gente? Não vem aqui só chutar a pau da barraca, criticar um ou outro sem propor nada, sem colocar nada que acrescente, tá? Então, por hoje, eu fico por aqui, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você criar, né, elaborar seu raciocínio sobre esse assunto, né, para que pelo menos acrescente alguma coisa se você já tiver um conhecimento, ou que então sirva de ponto de partida para você se aprofundar mais, né, pesquisar mais coisas, porque esse assunto é muito importante mesmo, a gente tem que saber mais porque o Brasil está precisando. Tá? E quanto mais gente souber, também é uma pressão popular maior para que a gente faça alguma coisa decente. Né? Então, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa para você, tá? E para eu saber quem assistiu até aqui, quem ficou comigo me ouvindo falando tanto, a palavra do dia é indústria, nossa, indústria de defesa, tá? Então, no mais é isso. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem é novo no canal aqui, eu convido a se inscrever também, ativar o sininho se você não quiser perder nenhum vídeo como esse. E também assistir os outros vídeos, né, para ver como que é aqui as coisas do canal. E também tem bastante coisa para aprender, tá? Quem gostou, deixa o like, que também que ajuda bastante aqui o canal, tá? Para o YouTube entender que é bacana e mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra que você tiver, qualquer comentário, deixa aqui embaixo. E compartilha esse vídeo também com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos e quem pode aprender alguma coisa, tá bom? Então, no mais é isso. Vou encerrando por hoje e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá.